Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais um jantar com tecnologia e hoje sobre um assunto básico, mas muito interessante, a informática ao alcance de todos. E aí a gente vai voltar um pouquinho no passado, né? Porque a informática a gente quase não usa mais, a gente usa mais tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia da computação, a gente usa vários termos, mas vamos voltar lá no princípio básico da informática, né? E aí a informática ao alcance de todos, ela perpassa pelo computador, porque o computador é o principal meio que a gente tem de se comunicar, né, com a informática, assim dizer, né, com essa área da ciência que trabalha a manipulação, o armazenamento e a transmissão de dados. Então, o computador é o elemento fundamental para que isso aconteça. E aí, quando a gente fala de conhecimento da informática ao alcance de todos, a gente tem que ter uma consciência, né, um conhecimento de informática, que ele perpassa por 3 elementos. E esses elementos são a consciência, o conhecimento e a interação. A consciência é você saber o que é, né? Você saber como funciona e você ter aquela curiosidade de usar, de também fazer parte dessa grande comunidade. Quando a gente fala do conhecimento, é você conhecer de fato o funcionamento de um computador, saber quais são as suas peças, saber quais são os programas para você usar em determinados momentos e assim por diante. E a interação é você botar a mão na massa, né? Não tem como a gente aprender uma coisa sem praticar, né? É igual aprender a dirigir, quando a gente aprende a dirigir. Hoje em dia você tem que aprender em simuladores também, mas é muito mais fácil você botar a mão num carro e dirigir do que você ficar pensando, né? Como que aquilo vai fazer, estudando sem botar a mão na massa. Então, essa interação é você, de fato, botar a mão na massa no computador, quer dizer, ligar o computador, quer dizer, operar o computador, tentar entrar na internet, tentar abrir um documento em Word, tentar digitar um texto, tentar fazer uma planilha em Excel, pedir para que ela faça uma conta para você e conferir se essa conta está certa. Então, é a melhor maneira de utilizar o computador, sem sombra de dúvidas, é você botar a mão na massa, né? É você realmente utilizá-lo. E à medida que nós vamos utilizando, a gente vai descobrindo outras maneiras de fazer a mesma coisa. É muito comum as pessoas terem vício, é igual dirigir. Dirigir, a gente tem vícios para fazer algumas coisas na direção. E usar o computador também. Então, por mais que você faça um curso, que seja um curso de um aplicativo comum, né? Vamos supor que seja o Word, ou o Excel, ou o PowerPoint, você vai aprender a fazer diversas funções ali, mas com a medida que você vai usando, você vai descobrindo outras maneiras de fazer a mesma coisa. É o tradicional Ctrl+C, Ctrl+V, que muita gente, né, Ctrl+C é colar, Ctrl+V é copiar, que muita gente prefere selecionar o texto, clicar com o botão direito no mouse em copiar e depois ir lá onde você quer colar, clicar com o botão direito do mouse e clicar no colar. E tem gente que simplesmente faz Ctrl+C para colar, seleciona o texto e Ctrl+V para copiar. Então tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Outro exemplo que a gente usava muito no passado, hoje a gente tem outras maneiras de fazer também, até os teclados são mais inteligentes, mas a gente precisava digitar primeiro, segundo, e aí a gente digitava Alt 166. Alt 166 ele mostrava para você o primeira ou o primeiro, né? E aí outras pessoas faziam de outra forma, ia inserir caractere e inserir o caractere lá. Hoje a gente tem teclados que você mantém a letra que você quer, ou número, né, que você quer, na verdade a letra, por exemplo, primeira, você digita o número 1 e aperta a letra A e vai aparecer várias opções de A. Um deles é o Azinho sobrescrito que está lá em cima, que a gente fala que é o primeiro. A primeira, né? Então tem várias maneiras de fazer. À medida que a gente vai utilizando, a gente vai conhecendo outras formas de fazer a mesma coisa. E as pessoas também dão palpite, né? Quando a gente pede ajuda a alguém sobre como fazer alguma coisa, e você repara como a pessoa faz diferente de você. E é nos mínimos detalhes, para abrir um documento, para fechar um documento, para buscar alguma coisa na internet, né? Como a gente já comentou, tem gente que usa o Google para fazer alguma pesquisa. Tem gente que usa o YouTube para fazer uma pesquisa. Tem gente que usa o chat GPT para fazer alguma pesquisa. Então, cada um faz de um jeito. Então, essa interação é que faz você realmente fazer parte da comunidade ali que usa a informática e que usa o computador.
E aí a gente parte por uma questão muito importante, que é a natureza desse computador, né? A natureza da informática. O que a gente precisa entender para entender a natureza dele? Vamos fazer uma comparação com o ser humano, né? Se a gente for tentar entender a natureza de um ser humano, a gente vai buscar algumas características desse ser humano. Tanto características que a gente pode olhar e enxergar de cara, quanto aquelas que a gente vai perceber ao longo da convivência. O computador é a mesma coisa, ele tem características que você percebe quando usa e características que já te são entregues, né? Como ele vai te entregar aquilo. Por exemplo, velocidade de processamento. A velocidade do processamento de um computador, e aí eu não estou falando de uma peça específica, estou falando de um computador como um todo, é o tempo que ele gasta para te responder. Por exemplo, se você pede para entrar na internet, clica lá no navegador, clica no Edge, clica no Mozilla, que são exemplos de navegadores, clica no Chrome e ele abre a tela para você e deixa livre para você digitar o site que você quer buscar. Então, esse é o tempo que ele levou. Então, é a velocidade que ele tem de responder algumas questões. Quando a gente parte para vamos dizer assim, para uma coisa mais elaborada, que não seja só abrir um programa, imagina que você pede, por exemplo, para ele fazer um cálculo mais complicado, ou para ele montar, como a gente está usando e está vendo todo mundo fazer isso na internet, com a inteligência artificial, pegar imagens atuais com imagens antigas, né? Vamos supor, você pega uma foto sua, você não conheceu seus avós, por exemplo, e aí pega uma foto sua e agrupa, né? E faz e junta com uma foto dos seus avós. Então fica parecendo que vocês estavam no mesmo espaço e no mesmo tempo, né? Então isso demora um pouco. Quando você pede a inteligência artificial para fazer isso, ela demora um pouquinho mais do que quando você pergunta, por exemplo, quais são os jogos do Flamengo nessa semana, né? Ou quais são os jogos de hoje de futebol, né? Então isso é mais rápido, porque é uma pesquisa mais simples. Já uma pesquisa elaborada, que ela vai fazer essa junção das imagens, vai ver algumas características da imagem antiga, da imagem nova, vai tentar agrupar, vai fazer teste, isso vai demorar um pouco mais. Então isso é a velocidade de processamento daquela ação que você pediu. E o computador como um todo, ele tem essa característica de velocidade. E é claro que a velocidade vai ser diretamente influenciada pelas peças que tem nesse computador. Vai depender da memória, vai depender do processador, vai depender do tipo de disco que está lá, vai depender do sistema operacional. Então, a velocidade é realmente uma característica importante para o computador. E, como eu já comentei, na informática, tudo maior, melhor e mais caro. Então, se você conseguir colocar um processador mais novo, né, com uma tecnologia mais nova, melhor. Se você conseguir colocar mais quantidade de memória, também melhor, mas vai ficar mais caro. Uma segunda característica dos computadores seria a confiabilidade, né? E a confiabilidade é algo que a gente também percebe em várias ações da informática e dentro da TI também, da tecnologia da informação, mas confiabilidade é que você vai ter condições de fazer o que você precisa no computador. Então, se você precisa realmente digitar um texto, entrar na internet, verificar seus e-mails, olhar sua rede social, armazenar algum tipo de arquivo, ele tem que estar lá para isso, ele tem que funcionar para isso, né? Ninguém pega, por exemplo, um carro para escrever alguma coisa, ninguém fica lá na tecla do carro escrevendo alguma coisa, ele não foi feito para isso, né? Já aquele display que tem no carro é para outra coisa, não é para você digitar, é para você teclar e achar rápido o que você precisa. Então, essa confiabilidade é você conseguir fazer o que você precisa. E aí eu não estou falando de segurança da informação, como a gente comentou no último jantar com tecnologia. Eu estou falando realmente do computador estar disponível para você na hora que você precisa. Então, isso é uma característica que o computador tem que ter. Uma terceira característica seria a capacidade de armazenamento. Muitas pessoas pensam nisso, que o computador serve para armazenar. É claro que hoje nós temos a computação em nuvem, né, que você transferir o armazenamento para um servidor que está disponível por meio da internet, né? A internet tem o símbolo de uma nuvem, por isso que a gente fala computação em nuvem, quer dizer que você está salvando os seus arquivos em locais distantes, né? Não é no seu computador, não é no seu disco rígido.
Mas o seu computador precisa ter essa capacidade de armazenamento, né? Se ele não tiver um mínimo de armazenamento para você trabalhar, ele não vai ser uma máquina que vai resolver os seus problemas, porque se toda vez que você precisar abrir um arquivo, você ter aqui na nuvem, você vai depender da conexão. E aí, se você não tiver conexão, você não encontra. O que não é ruim, tá? Depender da nuvem e salvar os arquivos em nuvem não é ruim. Mas nós estamos falando no nível mais básico aqui. Nós estamos falando do computador simplesmente, sem acesso à internet. Então, ele precisa ter uma capacidade de armazenamento, não só para armazenar os seus arquivos, mas principalmente para ele funcionar. A memória RAM, ela é um dispositivo de armazenamento, só que é um dispositivo de armazenamento temporário. Temporário quer dizer que ela só funciona com energia, ela só grava os dados nela quando o computador está funcionando. Quando você desliga o computador, tudo que está na memória RAM é perdido, mas é um tipo de armazenamento. Seus arquivos, como eu estava comentando, você grava no disco rígido, ou no disco sólido, ou no pendrive, ou no HD externo, né? Então, você grava os seus arquivos em outro tipo de dispositivo de armazenamento. Involuntariamente, sem que você queira, o computador, o processador, usa a memória RAM para armazenar os arquivos temporariamente. Arquivos e todos os programas também que ele está usando. E é claro que a memória RAM tem uma capacidade muito menor do que o disco rígido, mas ela vai sobrescrevendo os dados que estão nela, então ela vai funcionando bem. O processador precisa dessa memória RAM, então precisa ter uma capacidade de armazenamento, senão o computador em si não vai funcionar. E por mais que a gente saiba que tem algumas soluções que são diferentes, o que eu chamo de uma solução diferente? Imagina que você tem um ponto de atendimento, né? Você tem um computador só para você fazer consulta. Imagina numa biblioteca, por exemplo, onde você vai entrar no computador, você nem vai logar com a sua senha, mas simplesmente tem uma telinha de busca onde você vai digitar o nome do livro ou o nome do autor que você está procurando. Então, aquele computador, ele não precisa ser um computador completo. Ele pode ser um computador que tem simplesmente os dispositivos de entrada, o teclado e o mouse, para você digitar e se localizar. Um dispositivo de saída, que é um monitor, para você ver a resposta do processamento. E um dispositivo de rede, para fazer a conexão dele com aquela rede local, que vai lá no servidor buscar, ver se tem aqueles dados que você pediu. Ver se tem livros daquele autor ou ver se tem livros do título que você digitou. Então, esse computador, em princípio, a gente chamava de terminal burro, mas ele pode ser uma máquina mais simples, que não precisa ser um computador completo. Então, ele teria apenas dispositivos de entrada, saída e conexão de dados. Mas também não estou falando desse tipo de computador, né? Esse é um tipo de computador diferente. Eu estou falando de um computador completo, para você ter na sua casa, para você fazer os seus trabalhos, para você fazer, por exemplo, quem é professor, para você produzir as suas aulas, produzir as suas apostilas, produzir os seus artigos científicos, produzir os seus livros, né? Por que não? Escrever um livro ali e depois mandar para uma editora. Produzir os seus vídeos, né? Vamos supor que você goste realmente de registrar todos os momentos, né, que passam ali com a família, que você passa com a família, ou no local de trabalho, que é muito interessante também. A gente vê cada vez mais as pessoas compartilhando o ambiente de trabalho com, né, rotinas diferenciadas, ou com rotinas agradáveis, ou com rotinas saudáveis. Então, eu estou falando desse seu computador, que você vai trabalhar com ele na sua casa, né, você e ele. Não quer dizer que ele não vai estar conectado à internet, porque a gente precisa dela também, né? Mas a capacidade de armazenamento seria também uma característica importante do computador. Então, esses três elementos importantes, essas três características importantes que um computador precisa ter: velocidade de processamento, confiável, ele precisa funcionar na hora que você precisa dele, e a capacidade de armazenamento. Daí a gente passa, essas três características, né, elas têm também outras, vamos dizer assim, características secundárias, né, características que também são desejáveis em um computador. E aí seria, por exemplo, a produtividade. E o que é a diferença que a gente pode imaginar de produtividade para confiabilidade? Totalmente diferente. Então, vamos pensar que a confiabilidade é você conseguir usar na hora que você precisa, e isso é importante.
As coisas são importantes para a gente naquele momento que a gente precisa. E é claro que a lei de Murphy funciona, né? A hora que você precisa, você não consegue. É muito comum a gente estar fazendo um trabalho, e você fala, não, eu vou buscar um arquivo aqui, e não acha aquele arquivo. Vou localizar um e-mail, não acha aquele e-mail. Aí você fala para a pessoa, não, daqui a pouco eu vou localizar e te mando. Porque realmente parece que quando as pessoas estão olhando ou estão esperando, a gente não encontra, né? É aquele negócio, por exemplo, o mecânico vai arrumar seu carro, você pergunta, quanto tempo vai levar? Ah, vai levar uns 5 minutos. Ah, e quanto vai custar? Vai custar 10 sozinho e 100 se você ficar olhando, né? Porque se você ficar olhando vai demorar mais realmente. Então, isso é a confiabilidade. Agora, a produtividade é ele conseguir produzir o que você precisa. Então, por exemplo, se você quer digitar um texto, você tem que ter um editor de texto. E aí, não interessa se ele é gratuito ou se ele é pago. Interessa se ele vai resolver o problema que você tem. Se ele vai realmente abrir uma tela para você digitar seu texto, para você corrigir seu texto, para você alterar seu texto, tranquilamente, sem que não haja nenhuma interrupção. Isso é produtividade, né? Você vai realmente conseguir fazer o que você deseja fazer. E aí também não tem mistério, sabe? Não tem... não é nem mistério, como é que a gente fala? Não tem milagre, né? Não tem jeito de você fazer uma planilha se não for por um editor de planilha. Não tem jeito de você construir uma apresentação se não for por um editor de apresentação. Então, vamos voltar aqui no meu exemplo do Word. Eu estou falando Word porque é um editor de texto muito conhecido, mas tem outros. Mas um editor de texto, você precisa ter a tela em branco, você precisa ter tipos de fontes diferentes, você precisa ter tipos de maneiras de configurar página, configurar parágrafo, configurar o tamanho da letra, a cor da letra, que a gente chama de fonte, poder inserir imagens, poder inserir tanto imagens da internet ou imagens que você tem no seu computador, como, por exemplo, as fotos, né? Vamos supor que você esteja fazendo um registro de alguma localidade, né? Alguma cidade ou algum lugarejo antigo, e você vai até aquele lugarejo, entrevista as pessoas, pega informação, né, e tudo, e tira fotos. Então, no seu texto, você quer colocar aquelas fotos. Então, o editor de texto, ele tem que liberar para você colocar essas fotos, senão ele não resolve para você. Então, ser produtivo é você conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer. Então, o computador, ele tem que ser a ferramenta para isso. E é muito interessante, essa semana eu ouvi alguém dizer que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Eu fiquei pensando, realmente, talvez inteligente ela não seja, mas artificial ela é, né? Porque ela foi criada, ela é criada ali para o ser humano, então não tem como não ser artificial. Ela é uma ferramenta, né? Então o computador também é uma ferramenta. E essa pessoa também disse, na hora, no discurso, né, foi falar, ela disse, olha, a inteligência artificial é uma ferramenta que nós precisamos usar a nosso favor. Aí eu falei, show de bola, também acho. A gente tem que usar a nosso favor. Então, o computador, a gente usa a nosso favor, né? Não o contrário, né? Não a gente trabalhando para ele. E é interessante como que as séries, os documentários, filmes estão retratando isso de uma maneira cada vez mais diferenciada, né? Como que a inteligência artificial está sendo usada realmente como uma ferramenta. E essas séries mostram justamente isso, né? Como se você não quisesse, por exemplo, ter uma pessoa ao seu lado, mas você tem uma inteligência artificial que se comporta como uma pessoa. Então, ela vai discutir com você, ela vai trazer informações, aquela história de vou procurar no Google, li um artigo, vi numa reportagem que era isso. Então, ela traz essas informações para você também. Então, ela é uma ferramenta, não deixa de ser uma ferramenta. Então, a produtividade, ela depende, na computação, ali no uso do computador, vai depender da ferramenta que você está usando, sem sombra de dúvidas. Então, se você estiver usando um editor de texto que te atende, seja ele pago ou gratuito, ok, tá legal, você vai conseguir fazer seu texto. Então, essa produtividade também é uma característica do computador, né? Ele tem que te entregar aquilo que você precisa. Outra questão importante é a tomada de decisão. E aí, a tomada de decisão, a maneira mais fácil da gente entender é pensando na segurança da informação realmente, né? Por exemplo, quando você recebe um e-mail,
e aí você não conhece o destinatário desse e-mail, mas ele vem com uma proposta mirabolante ali para você conseguir algo diferenciado, você tem que duvidar daquilo, né? Você não pode pagar para ver. Esse pagar para ver pode custar caro. E o pagar para ver é justamente a tomada de decisões. Uma vez escutei de um policial que, quando tem crime de estelionato, ele não fica com dó de quem sofreu, porque quem sofreu aquele crime é porque queria tirar uma vantagem. Eu não entendi bem na época o que ele falou e até achei um absurdo, mas depois, hoje eu não entendo. Porque a tomada de decisão para você entrar num negócio desse é sua. Né? O bandido está ali, nesse caso específico, né, em alguns casos de estelionato, ele te oferece uma vantagem diferenciada do mercado, uma coisa mirabolante, e você aceita. Então, aqui na tomada de decisão, quando a gente pensa em segurança da informação, é isso, de você decidir clicar num link que você não conhece, é você decidir pagar, né? Por exemplo, você paga um Pix e você está vendo lá que o nome não é o nome da pessoa que você esperava ou da empresa que você esperava. Então, se você não faz, acabou. A tomada de decisão é sua. Então, no computador, a gente tem muito disso. Aí eu vou passar por uma coisa mais simples, mas que também é um exemplo muito legal de entender. Você está digitando seu texto, né? Está lá digitando o seu capítulo do livro. De repente, aparece uma mensagem se você quer salvar ou não. Aí você clica no não. Você clicou no não, então ele não salvou o seu texto. Essa é uma tomada de decisão. O computador, ele não sabe tomar decisões por nós, né? Ele oferece opções e a gente toma a decisão. Então, essa característica dele de oferecer opções é importante. A gente tem uma briga entre os sistemas operacionais da Microsoft e os sistemas operacionais Linux ou softwares livres, por exemplo. Os sistemas da Microsoft, desde sempre, sistema operacional, aquele que toma conta do computador todo, ele vive te perguntando assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer apagar? Você tem certeza que você quer mandar para a lixeira? Você tem certeza que você quer apagar permanentemente esses dados? Então ele te pergunta isso. E isso, para quem tem certeza, seria chato. Para que ficar me perguntando? Já pedi para apagar. Mas para quem não tem certeza, é bom, porque a pessoa vai ler e vai pensar se é isso mesmo que ela quer. E aí os sistemas Linux não perguntam. Você mandou apagar? Tchau. Manda bala naquilo ali. Você não vai recuperar. Então, em algum momento da história, a gente teve essa comparação, né, por parte do usuário, de qual sistema seria mais legal usar por ter essa confiabilidade na tomada de decisão. Então, são coisas assim que é engraçado para mim, né, eu acho graça dessas coisas, mas que acontecem realmente. Né? Tem hora que você tem que digitar tudo de novo, né? Não tem jeito, perdi, e é melhor a gente encarar com bom humor, né? Porque se a gente ficar nervoso e falar que não vai fazer, talvez o prejuízo seja muito maior. Mas o computador ele tem que te ofertar essa possibilidade de tomada de decisão. Então a decisão é sempre do usuário, tá? O computador não tem vontade própria, ele não age pelos seus próprios pensamentos, porque ele não pensa, né? Ele toma exatamente a decisão que a gente mandou ele tomar. E a redução de custos. E aí a redução de custos, a gente sabe que isso é muito importante. Né? Quando a gente pensa, imagine que você teria que imprimir alguns arquivos e você tem que ir até uma house ou uma gráfica e pedir e pagar por essa impressão. Mas se você tem um computador em casa e você consegue salvar aquilo num pendrive, né, aquele texto num pendrive ou em PDF, hoje a gente vê um movimento cada vez maior do sem papel, né, até mesmo por causa da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Então, esse sem papel ajuda, mas se você não tiver um computador, você não consegue abrir o arquivo. Né? Então, você tem aí uma redução de custos e também um favorecimento para o planeta, né? Vamos assim dizer. Livros, por exemplo, né? Tem gente que não gosta de livros, que não lê livros impressos, né? Não é dessa época. Eu confesso que eu gosto muito de livros impressos ainda. Mas tem gente que não, então prefere ler na tela do computador, na tela de um tablet ou na tela de um celular. A gente tem visto cada vez mais em eventos, as pessoas, em vez de levar papel, né, o discurso em papel, o discurso está no celular. Né? E vai bem, tudo bem, não tem problema nenhum.
eu acho que cada um faz da maneira que vai ficar mais confortável para ele, né? Tem gente que a telinha do celular ali, por mais que seja um celular com uma tela maior, é desconfortável. E até mesmo porque as pessoas acham que você não está lendo o seu discurso, né? Que você estaria fazendo outra coisa. Né? Tem esse preconceito ainda. É muito interessante, eu sou católica, então eu vou à missa sempre, e é muito interessante você ver que muitas pessoas acompanham as leituras da missa pelo celular. Então eles estão ali lendo, porque geralmente não tem a projeção na igreja, né? Só a pessoa lá na frente falando, então é mais fácil acompanhar por ali. Então que bom que o celular serve para isso também, né? Que bom que a internet serve para isso também. Então quando a gente pensa nessa redução de custos, seria essa redução de custos geral, porque com o computador você não precisa mais ter um custo extra para ter essas informações com você, né, para ter esses dados com você. Você tem isso tudo na mão, né, você tem isso tudo no seu notebook, você tem isso tudo no seu desktop. Não precisa de você comprar os livros e ter lugar para armazenar os livros, né? Porque é um armazenamento considerável, né? Imagina 20 anos é, de profissão, né? De didática ali, de aulas e tudo mais, você armazena muitos livros realmente. Então, tendo essa coleção virtual, você não vai ocupar espaço nenhum, né? É realmente uma redução de custo. E onde que esses computadores podem ser usados, né? E aí é uma coisa interessante. Desde que eles surgiram e que eles foram apresentados para a sociedade, mais ou menos em meados do século passado, né, depois da Segunda Guerra Mundial, dali entre 45 e 50, eles foram apresentados como uma ferramenta que poderia ser usado por qualquer pessoa. Mas é claro que naquela época só grandes empresas e governos conseguiam utilizar, não porque o computador era enorme, né? Ele cabia dentro de um prédio. Os primeiros computadores tinham uma capacidade de processamento e armazenamento pequenas, muito pequenas, e eram grandes demais. Então, para se processar, precisava, né, de um tempo maior, e aí a gente não conseguia fazer isso uma pessoa normal. Mas a partir da década de 70, quando surgiram os microcomputadores ou os computadores pessoais, que são esses computadores que a gente tem hoje, aí sim popularizou-se. Aí sim muitas pessoas puderam ter um computador em sua casa. E hoje quase que a gente imagina como não ter um computador em casa. Né? É muito interessante que as casas hoje em dia, né, até eu acho que o censo mudou nos últimos anos também, consideram a quantidade de equipamentos eletrônicos que existem na casa para determinar as faixas ali sociais daquela família. Então, computadores, inteligências artificiais, celulares, então isso tudo hoje conta, não mais só a televisão, a geladeira, a máquina de lavar roupa, né, a máquina de lavar louça, os ar-condicionados, mas também os eletrônicos. Então, ele não foi produzido por uma coisa específica. Sempre souberam que ele poderia ser usado em várias áreas. No princípio foi caro, mas foi barateando. Como a maior parte das coisas novas, quando surgem, são caras e escassas, e depois, quando se tornam populares, elas já são mais baratas e a gente tem uma variedade muito maior. Então, a gente pode usar na educação, né? E hoje a gente tem os objetivos do milênio voltados para a educação, como a tecnologia ajuda a atingir esses objetivos, porque ela faz com que a gente consiga levar informação atualizada a um volume muito maior de pessoas por meio do computador, por meio das redes. Então, na educação, desde sempre, educação inclusiva, que é algo que a gente tem hoje, graças a Deus, em ascendência, né? A gente tem cada vez mais nas escolas, em todos os níveis infantil, fundamental, fundamental 2, ensino médio, ensino superior. A gente tem a inclusão de pessoas com quaisquer tipos de dificuldades a mais, podendo usar a tecnologia para se apropriar da informação, né? E é interessante porque não é bom somente para as pessoas que precisam, né? Que têm uma dificuldade maior, é bom para todas. Né? Então, na educação, a gente vê o computador sendo muito utilizado. E aí é o computador mesmo. Né? Aqui em Minas Gerais, a gente teve a proibição, como em várias outras cidades,
dos alunos não poderem, né, no ensino fundamental, no ensino médio, levar o celular. No início do ano teve problemas, teve discussões se era bom, se era ruim. Alguns professores liberam, outros não, mas a gente sabe que os computadores não têm essa restrição. As faculdades têm, as escolas, né, os colégios têm os laboratórios que permitem que os alunos usem, as faculdades também têm. Então, para o computador não houve restrição, houve restrição para o celular. Então, na educação é muito utilizado, né, sem sombra de dúvidas. Vamos dizer assim, segurança, né, na segurança pública e na segurança privada também sempre foi muito utilizado. Né, o computador é utilizado de uma maneira muito familiar, né, ele está ali dentro das viaturas da polícia, ele está dentro dos principais órgãos de proteção dos governos. Ontem mesmo a gente estava conversando com uma grande empresa de segurança de informação e eles estavam mostrando algumas ferramentas que esses departamentos usam, como no Brasil as polícias, Polícia Federal, polícias estaduais, nos Estados Unidos como o FBI e outras agências também. Então, ferramentas que podem verificar a vulnerabilidade dos seus sistemas e monitorar como que os bandidos estão agindo. E aí, bandidos, eu vou até abrir um parêntese para essa palavra, porque se vai cometer algo errado, teoricamente é um bandido. Mas eles têm uma honestidade para cumprir o que eles estão prometendo. Então, por exemplo, hoje um tipo de ameaça muito comum na computação, na informática, é o sequestro dos dados. Então, você tem os dados da sua empresa sequestrados e aí aparece na sua tela uma tela preta dizendo seus dados foram sequestrados. Se você quiser a chave para, né, como se fosse uma senha, para ter os seus dados de volta, entre em contato por esse canal, geralmente é uma rede social, e deposite, né? E aí você vai ver o valor dessa chave, o valor dessa senha será um valor X em bitcoins, né? Pagos em moedas virtuais, para que não seja tão fácil rastrear, ou possível rastrear. E aí o que acontece? Onde eu falo que está, onde eles contaram que está a honestidade desse pessoal que faz isso, que quando você paga, eles devolvem realmente. A gente até começou a rir, depois de causar um prejuízo tão grande, eles são honestos porque eles devolvem. Então, será que a gente pode considerar realmente honestidade, bater palminha para eles, né, depois deles terem causado um prejuízo? Mas essas ferramentas existem, né? Então, na segurança da informação, a gente tem também diversas ferramentas que são acessadas por meio de um computador. Quando a gente pensa, por exemplo, na aviação, né, em submarinos, helicópteros, todos esses tipos de dispositivos têm computadores embutidos para controlar todo o seu funcionamento, e aí o funcionamento elétrico, o funcionamento hidráulico, o funcionamento de ar-condicionado e tudo mais, como também o funcionamento das peças, né? Então, isso funciona. Não são os mesmos sistemas que a gente usa, não são os mesmos computadores que nós, usuários normais, usamos, mas a informática está lá, a computação está lá. E no Brasil acontece uma coisa muito bacana, e talvez alguns de vocês tenham conhecimento, tenham contato com as pessoas que trabalham no agro, e o agro traz a tecnologia assim na palma da mão. A gente vê diversas ferramentas sendo criadas para serem utilizadas por meio do computador para melhorar a produtividade no agronegócio. E aí, tanto da pecuária quanto de plantações, a gente tem diversas ferramentas, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando começou-se a perceber que o eucalipto era uma planta extremamente, vamos dizer assim, rentável, né, que você aproveita desde a raiz até a folha, e começou-se a produzir muito eucalipto em vários campos, tanto campos de pastagem, que era antigamente, ou campos que não eram produtivos para verduras, frutas e tudo mais, mas que dava para plantar alguma coisa, e eles viram no eucalipto uma solução. E o plantio tem todo o seu controle ali, né, de tempo, de crescimento, você pode acelerar, pode deixar naturalmente, mas precisava haver uma cobertura dessa área, e eram plantações muito grandes. Então, imagine se você direcionar uma equipe para ir contar essas árvores, para ir medir essas árvores, né, para tirar foto de quanto elas cresceram ou não. E aí viram na tecnologia uma possibilidade de fazer isso a um custo menor e uma rapidez, uma agilidade muito maior.
Então, imagina que eles construíram equipamentos como drones, né, que podem ser manuseados ali de outros locais, que sobrevoavam essas plantações, tirando fotos, e aí essas fotos depois eram analisadas por meio de gráficos e softwares também, para ver o tamanho das árvores, para ver a distância delas, para ver se estava sendo produzido tudo direitinho. Então, isso economizou, né, economiza e agiliza a tomada de decisões muitas vezes, né? Então, a gente tem um beneficiário muito grande da tecnologia, o agronegócio no Brasil. E aí em diversas áreas, né? Para controlar a criação também, para controlar comida, como é que a gente chama isso? Alimentação mesmo da criação. Imagina gados em confinamento, né? Que são criados ali, fechados em ambientes, para que eles tenham uma carne cada vez mais macia e etc. Então, para controlar a quantidade de água, a quantidade de proteínas, de sais minerais que tem que ser misturadas na ração. Então, é algo realmente muito interessante. Já tive vários alunos orientandos que trabalharam com a informática para o agronegócio, sempre foram trabalhos muito bem sucedidos. Na saúde, a saúde já está alinhada com a informática desde sempre, né? Não sei se vocês sabem, mas o primeiro uso do laser, por exemplo, foi na saúde. Hoje a gente tem os equipamentos da fibra ótica também, foi na saúde. Hoje a gente tem equipamentos que fazem endoscopia, por exemplo, que são equipamentos totalmente eletrônicos, né? A gente tem a participação do ser humano ali, é bem menor do que no passado. E as fibras óticas, por serem muito finas, elas cabem naqueles instrumentos e elas levam tanto a luz, né, que é, vamos dizer assim, a energia portadora, quanto trazem a imagem do interior do corpo humano ali para o médico ver na tela. Então, a gente tem ali o computador funcionando, vários equipamentos de ultrassons, várias cirurgias de robótica também. A gente tem toda essa parte, esse aparato da informática auxiliando, né, da informática dando apoio à área da saúde. Então, é também uma área que a gente sabe, e muitas outras coisas. Hoje, se você faz uma consulta com um nutricionista, por exemplo, a nutricionista lança todos os seus dados em um sistema e o sistema já calcula muitas coisas como a sua massa corpórea, agora fugiu aqui qual era a medida, mas já calcula, por exemplo, quanto que a gente precisaria para ganhar peso, para ganhar massa magra, para ganhar massa que não seja magra e por aí vai. Então, ela já te dá essas informações, quanto de proteína você tem que consumir por dia para alcançar aquele objetivo, né? Eu estava conversando com a coordenadora de nutrição esses dias e a gente estava discutindo exatamente isso. Qual seria o sistema ideal para dar apoio aos atendimentos que a gente fará na clínica? Então, a gente precisa de conhecer mais. Então, o computador e a informática, a gente usa em todas as áreas. A saúde sempre se beneficiou da TI e a TI da saúde também, né? Sem sombra de dúvidas. E aí, para a gente já ir partindo aqui para o final, a gente já viu as características que o computador tem que ter, que a informática traz, né, por meio do computador. A gente já viu onde que ele pode ser usado, assim, só um pedacinho, né, gente, que se a gente fosse discutir, podia ficar falando a noite inteira aqui de outras áreas diferentes onde o computador é usado. E a gente vai relembrar um pouco de como é que ele funciona, de como é que ele é formado, né? Então, o computador, ele sempre foi formado de hardware e software, né? Eu falei do processador, falei da memória, fazem parte do hardware do computador. Hardware é a parte física do computador. E os softwares são os sistemas, né? São os programas que fazem ele funcionar e que também nos auxiliam. Então, quando eu falo do software de nutrição, é um software que vai colher informações que o profissional de nutrição precisa para tomar as suas decisões, né? Então, sistemas. Então, o software faz parte dele, todos os sistemas e todos os programas. No início eu falei um pouco sobre o Word, sobre o Excel, também fazem parte do software. Então, a gente tem o hardware, que são as partes físicas de um computador, e o software, que são as partes lógicas, né, que são as partes virtuais. Eu ouvia muito na faculdade, no período de faculdade, para a gente, né, não esquecer, a parte física do computador é aquela que você pode bater e a parte lógica é aquela que você pode xingar, né, que é aquela que você pode discutir com ela, que ela não vai discutir, né, não está nem ouvindo, mas você está falando ali para alguém te ouvir.
E era muito legal a gente lembrar do passado, né? Para quem conhecer um pouco da informática há algumas décadas atrás, a gente tinha computadores bem menores do que aqueles que ocupavam prédios inteiros, mas eles ainda eram grandes, né? Eles tinham um gabinete enorme, tinha uma tela de monitor, que a tela em si não era grande, mas o monitor era grande, porque ele tinha aquele raio, aquele tubo de imagem, né, que era também parecido com o que a gente tinha nas TVs. Tinha as caixinhas de som do lado, e a caixinha de som podia ser gigantesca. Ela até outro dia ia trazer para mostrar em um vídeo uma caixinha de som que parece uma nave extraterrestre. Então a gente tinha diversos tipos de caixinha de som, mas ocupava um espaço muito grande na sua mesa. A impressora ocupava outro espaço. Hoje as impressoras são menores, hoje as impressoras não precisam de tantos fios. A impressora pode ser sem fio, então você vai ter o cabo de energia. Assim como o computador, teoricamente, só o cabo de energia. Tinha também o microfone, né? O mouse, tinha o mousepad, né? E hoje, olha só como é que as coisas são. O mousepad é aquele descanso que a gente põe debaixo do mouse, para ele poder deslizar melhor. Hoje quem joga, por exemplo, e ele era pequeno, era uma coisa assim de 5 centímetros por 5 centímetros, um quadradinho assim só para ficar o mouse. Hoje o pessoal tem mousepads que tem 1 metro, 1,20 m, né? Quem joga. E é um material muito legal para o mouse deslizar ali mais facilmente. Os mouses que são equipamentos tão simples, hoje podem ser tão caros, porque eles têm cada vez mais aprimorado as suas características de cliques mais rápidos, né, de cliques mais velozes, de comunicação com o computador mais veloz, e aí ele se torna muito caro. Tem mouse que custa mais do que um processador, se a gente for pensar. Então isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ninguém imaginava uma coisa dessa. Quando o mouse surgiu, muita gente nem acreditou, né? Nem acreditou que pudesse fazer alguma coisa boa com algo chamado mouse. E por que ele chamava mouse? Porque ele tinha o formato mesmo de um ratinho ali, ainda tinha o cabo ainda para ficar mais parecido com um ratinho. Mas então, esse saudosismo daqueles computadores é só brincadeira, né? Porque ninguém quer aquele trombolho na sua frente mais. Eu acho que a única coisa que ainda persiste é o tamanho da tela. O tamanho da tela, eu acho que a gente quer cada vez maior o tamanho da tela, né? O tamanho do monitor, né? Então, do seu notebook, a sua tela, ou o tamanho do monitor do seu desktop. Quando a gente vê os computadores da Apple, os Mac, eles são maravilhosos e eles têm telas grandes. Então, a gente pensa, tem monitores com uma área de visão bem grande. Então, veja como eles são mais inovadores e eles escutam o que o público está falando, né? Então, a população mundial está envelhecendo. E é claro que todo mundo pode ter problema e vai ter problema de visão. Então, ter uma tela maior é muito legal. Então, eles já pensaram nisso e eles fazem computadores cada vez mais arrojados e mais bonitos e com telas grandes, né? Com área de visão bem grande. Então, são coisas que vão melhorando assim, ao longo do tempo. E os dispositivos de armazenamento também. Por que eu estou falando de dispositivo de armazenamento? Teve um período que os HDs externos eram, assim, tudo de bom. A gente salvava no HD externo achando que aquilo ali estava salvo para o resto da vida. E o HD externo, ele era conectado por meio da porta USB, por meio de um cabinho USB. Mas hoje, com a computação em nuvem, com a cloud, isso ficou obsoleto. Mas foi um momento, um período que a gente usava muito. Então, tinha na sua mesa também um HD externo. Além do HD que estava dentro da sua máquina, você tinha aquele HD externo com a segurança de que seu dado, você não ia perder seu dado, porque você tinha nos dois, né? Tanto no HD interno quanto no HD externo. Então, é uma coisa muito boa, né? Que a gente viu por muito tempo. Mas ninguém tem saudade do HD externo, eu acho. Né? Todo mundo ficou muito bem com a computação em nuvem, com o armazenamento em nuvem, e a gente transfere tudo para a nuvem. O problema é o preço, né? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente pensa nesse mesmo exemplo de dados sequestrados, da segurança da informação, quando isso acontece, o que a empresa pode fazer a não ser pagar, né? Para ter de volta seus dados? Voltar os seus backups. Né? E os seus backups podem estar na nuvem. Backup é uma cópia de segurança.
né? Então, os dados foram copiados, duplicados e salvos em outros locais para que, caso perdesse o original, pudesse recuperar. Mas, muitas vezes, o backup também está contaminado, o backup também foi bloqueado. E aí, quando você pensa em transferir para a nuvem, o preço hoje de computação em nuvem é muito alto ainda, tá? É muito alto mesmo. Você pode dizer, poxa, mas eu não pago nada para armazenar o meu Gmail. Ok, usuário normal, usuário final, que não tem um volume de dados muito grande, realmente é gratuito. Mas quando a gente vai pensar em empresas, o valor é altíssimo. A Google, por exemplo, oferece serviços magníficos, né, com proteção, com redundância, que é o backup, mas são caros. E para empresas pequenas são caros, para empresas grandes são mais caros ainda. Então, a cloud, a computação em nuvem, ainda é muito caro. Tá? A tendência é que ela diminua de preço, assim como os computadores. Quando eles surgiram, eles eram caros. Hoje, eles são baratos. Hoje, você compra computador no supermercado, em sites, vamos dizer assim, em sites que vendem qualquer tipo de coisa. Antes eram em lojas especializadas, até Apple. Apple era muito difícil comprar no Brasil, antes dos anos 2000. Antes eles vão pensar um pouquinho antes ali, antes da década de 90, né? Era muito raro você ver um equipamento da Apple no Brasil. Hoje não, hoje você compra em supermercado. Né? Hoje você compra computadores da Apple, são caros, muito mais caros ainda, mas você compra. Hoje a disponibilidade é muito maior. E a gente tem também as conexões com a internet. Né? Hoje a gente entra na internet abrindo a página do navegador, mas no passado você tinha que ter o seu a sua placa fax modem ou o seu modem para discar para a operadora, então ocupava seu espaço, ocupava a sua linha telefônica para você só depois entrar no seu navegador e visitar as suas páginas. Então, isso também era um volume muito grande que foi bastante reduzido. E hoje, com um clique, a gente faz isso. E é interessante que, por exemplo, para acessar e-mail, hoje ninguém nem sabe o que seria um programa de e-mail, porque a maior parte das pessoas utiliza o webmail. Então, utiliza o navegador para acessar os seus e-mails. Mas, se o ícone não estiver na sua área de trabalho, como você faz na sua casa, aí vai ficar mais complicado. Então, aí você precisa entrar realmente no Gmail, lá e digitar login, logar, para depois você ter acesso aos seus e-mails. Então, são coisas que melhoraram muito, né, mas que a gente precisa ter um pouco de conhecimento para poder usar melhor e para não passar aperto, né? Então, você está tão acostumado a ligar seu computador e clicar naquele ícone que já está ali preparado para você, que se você tiver que usar um computador diferente que não tem o ícone ali, você desespera. E não precisa, né? É só saber como chegar naquele programa ou como procurar aquele programa naquele computador, porque os computadores, eles são personalizados, né? Cada pessoa instala o que ela precisa, o que ela gosta. Tem gente que instala programas e aplicativos que nunca usou e fica lá ocupando espaço, né? Mas tá lá, né? Igual aplicativo de celular, tem alguns que você passa páginas e páginas de aplicativo, e se você perguntar, a pessoa não usa nem metade deles. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais, né, saber como localizar esses arquivos para que a gente não passe aperto, né, para que a gente não fique de bobeira procurando por alguma coisa que está lá, né, e a gente afirma que não está porque não está do jeito que a gente está acostumado a usar, né, do jeito que a gente está acostumado a fazer. Isso acontece muito em navegadores, né? Eu estou muito acostumada a usar o Chrome, que se eu chegar num computador que não tiver o Chrome, eu falo que ele não tem internet. E ele não tem internet é muito forte, né? Como diz meu filho, é muito forte falar que ele não tem internet. Porque a internet é uma conexão, né, com uma grande rede local, uma grande rede de longo alcance. E você acessa por meio de um navegador. E o Chrome é um deles. Existem muitos outros que você pode acessar também. Então, dizer que não tem internet no computador porque o Chrome não está lá é forte. Realmente é muito forte. Dizer também que o computador não funciona porque não tem o Word instalado, né, ou porque não tem o Excel, também é forte. Porque a gente pode ter outros tipos de editores de texto, de editor de planilha eletrônica instalados naquele computador. Geralmente lan houses ou equipamentos
específicos, assim, vamos dizer, de empresas, fica caro colocar o Word. Então, as empresas optam por colocar editores que são gratuitos, como o BR Office, por exemplo, né? E a gente pode instalar, ele funciona da mesma forma, ou utilizar o editor de texto da Google, que já vem junto com o suíte de aplicativos, o pacote de aplicativos da Google, quando você se inscreve lá, quando você cadastra o seu Gmail, né? Quando eu digo você se inscreve, quando você cadastra o seu Gmail, você já tem acesso a outros programas e a outras ferramentas da Google que não só o e-mail, né? Então, entre elas tem editor de texto, tem editor de planilha eletrônica, tem editor de apresentação, tem nuvem, tem um local onde você pode gravar os seus dados, que é o Drive, tem um programa que você pode fazer chamada ao vivo, né? Teleconferência, que é o Meet, e por aí vai. Então, você já ganha, né? Vamos dizer assim, você tem disponibilidade de usar outras ferramentas que não seja só o e-mail. Então, isso é uma coisa interessante e isso é assunto para o nosso próximo jantar com tecnologia, esses suítes de aplicativos que a gente pode usar por meio de um computador para essas ações mais do dia a dia, né? Ações mais usuais que a gente faz ali. Bem, espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma boa noite. Muito obrigada e até o próximo jantar com tecnologia.